Amém. Glória a Deus, né? Nós vamos tomar por tema da mensagem nesta noite, buscando crescimento espiritual. Nós, meus irmãos, vemos que Deus, Ele tem um anseio pelo nosso crescimento espiritual. O primeiro ato de Deus, depois da criação do homem, foi justamente abençoar o homem para que ele pudesse frutificar, multiplicar, crescer e encher toda a terra. A palavra de Deus diz que Deus, Ele criou o homem, a sua imagem, a sua semelhança, macho e fêmea, os fez e os abençoou. E disse: frutificai, multiplicai e enchei a terra. Nós, queridos, vemos que desde o princípio, o propósito de Deus era que o homem pudesse crescer, multiplicar, frutificar, encher toda a terra. E nós vemos que o propósito de Deus, ele não mudou. Deus, ele não mudou o seu propósito original. Deus, ele ainda tem o desejo pelo nosso crescimento em todas as áreas, principalmente o crescimento espiritual. Esse versículo que nós acabamos de ler, ele diz: desejai afetuosamente, como meninos novamente nascido, o leite racional, ou seja, da palavra de Deus, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Deus almeja o nosso crescimento. Você vê que nessa mesma epístola de Pedro, na segunda epístola de Pedro, a palavra diz: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra está dizendo para nós crescermos na graça. Se você ler no livro de Colossenses capítulo 2, no versículo 7, a palavra diz: crescendo em ações de graça. Deus, meus queridos irmãos, Ele quer que a sua igreja, que o seu povo vá crescendo cada dia mais, desenvolvendo o hábito, o costume de agradecer a Deus, de receber todas as coisas com ações de graças. Isso é algo muito importante que nós encontramos na palavra de Deus. O Senhor diz também para nós crescermos no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra está dizendo que nós temos que crescer no conhecimento de Deus. Se nós, queridos, vermos no livro de Oséias, você vai ver que o Senhor, Ele diz assim: olha, o meu povo foi destruído porque lhes faltou o conhecimento. Deus está dizendo aqui a respeito do seu povo. Deus não está dizendo às pessoas do mundo lá fora, mas Deus, Ele está dizendo: olha, o meu povo foi destruído porque lhes faltou o conhecimento. Nesse mesmo livro de Oséias, um pouco mais à frente, no capítulo 6, no versículo 3, você vê mais uma exortação sobre conhecermos a Deus. A palavra de Deus diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Queridos, nós percebemos que o nosso crescimento, o nosso conhecimento de Deus, ele tem que ser um conhecimento progressivo, cada vez mais. A palavra está dizendo: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. O nosso conhecimento de Deus de hoje, ele tem que ser maior do que ontem, e o nosso conhecimento de Deus amanhã tem que ser maior do que hoje. A cada dia nós precisamos conhecer mais
a Deus. Jesus, ele é um dos maiores exemplos de alguém que conhecia a Deus. Nós, meus irmãos, vamos ver no exemplo de Jesus que conhecer a Deus envolve andar em intimidade com Deus. Jesus, ele andou com tamanha intimidade com Deus, que Jesus, ele disse que ele nunca se sentia só. Jesus, certa vez, ele disse para os seus discípulos: eis que a hora chega e já se aproxima, em que cada um de vós será disperso para as suas casas, e me deixarão só, mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Amém? Jesus, ele tinha consciência interior de que ele nunca estava só, porque Jesus disse: o Pai sempre está comigo. Jesus, ele nunca se sentiu sozinho. Nós vemos, meus irmãos, que nos dias de hoje, muitas pessoas estão se sentindo sozinhas. Muitas pessoas estão pelo mundo afora, solitárias, às vezes na sua casa, no seu quarto, em uma quarentena, às vezes separado até dos seus familiares, dos filhos, dos pais, dos entes queridos. Quantas pessoas têm se sentido sozinhas, solitárias? Às vezes têm sentido que as pessoas têm virado até as costas. Mas, querido, eu quero dizer para você nesta noite, que mesmo que você esteja só, mas Deus está com você. Deus, ele não te deixa. Deus, ele não te desampara. O Senhor, ele diz: eu não te deixarei, eu não te desampararei. Eu estarei contigo todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. Então, queridos, mesmo que nós estejamos só, nós podemos ter a certeza, a consciência interior de que Deus está conosco, de que Deus não nos abandona. Jesus, ele sabia que o Pai sempre estava com ele. Jesus, ele disse até uma certa ocasião, a sua intimidade era tanta com o Pai, que ele disse: eu e o Pai somos um. Jesus, ele disse certa vez para Felipe: olha, quem me vê a mim, vê o Pai. Quando Felipe perguntou para Jesus e disse: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta, Jesus disse para ele: eu estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Felipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como diz tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Jesus, ele sabia que o Pai estava com ele. Jesus, ele veio, queridos, justamente para isso, para revelar o Pai, para manifestar o Pai. Jesus, ele disse que ninguém pode conhecer a Deus se ele não revelar. Jesus, ele disse: todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Conhecer a Deus, é necessário em primeiro lugar você andar em intimidade com Deus, mas nós precisamos também andar em intimidade com Jesus. Por quê? Porque ele veio para revelar o Pai.
ele veio para poder manifestar o Pai. Ele disse: ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Andar, queridos, em intimidade com Jesus é uma condição para você, para nós conhecermos a Deus. É uma condição para nós também podermos crescer e produzirmos muitos frutos. Jesus, ele disse no Evangelho de João, capítulo 15, ele disse ali, usando uma metáfora da videira e dos ramos, Jesus, ele disse: olha, eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Ele disse: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver em mim. Ele disse: vós sois as varas. Toda aquela que está ligada em mim, essa dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Jesus, ele disse: olha, se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiser e vos será feito. Nós, queridos, vemos aqui a condição para crescer, para produzir fruto, é estar conectado com Jesus, é estar ligado com Jesus, é andar em intimidade com Jesus, é estar em Cristo Jesus. Você está em Cristo Jesus? Queridos, se nós ouvimos o Evangelho Salvador de Jesus Cristo, se nós nele nós cremos, se nós o aceitamos como nosso único e suficiente Salvador, se nós o confessamos com a nossa boca, então nós estamos em Cristo Jesus. Se você tem andado de acordo com a palavra de Deus, Jesus, ele falou: se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiveres em vós. Então nós vemos, querido, que é necessário nós estarmos em Cristo, aceitarmos a Cristo, levar uma vida alinhada, em harmonia com a palavra de Deus, com os mandamentos de Deus. Jesus, ele disse: olha, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu me manifestarei a ele, disse Jesus. Então, queridos, nós vemos aqui que estar em Cristo Jesus implica em você guardar os seus mandamentos, em você andar em harmonia com a palavra de Deus, implica em nós andarmos como Jesus andou, diz a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela diz, a palavra do Senhor fala que aquele que está em mim, aquele que está em Cristo, deve andar também como ele andou, diz a palavra de Deus. Então nós devemos andar como ele andou. A palavra diz que Jesus andou fazendo bem, curando a todos os enfermos, do diabo, então aos oprimidos. Jesus andou fazendo o bem, Jesus, ele andou curando, Jesus, ele andou em humildade. Então essa é a maneira que nós devemos andar. A palavra diz no livro de Filipenses, diz assim: olha, de sorte que haja em vós
o mesmo sentimento também que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, de forma de homem, e achado na forma de homem, ele se humilhou a si mesmo até a morte, e morte de cruz. A palavra está dizendo, quando a palavra diz que nós devemos ter o mesmo sentimento, está dizendo que nós devemos andar em humildade, como Jesus, ele andou. Nós devemos, queridos, também, como Jesus, lavou os pés ali dos seus discípulos, dando um exemplo de humildade. Jesus disse assim: olha, vocês me chamam de Senhor, de Mestre, e na verdade eu sou. E ele disse: olha, se eu sendo Senhor, se eu sendo Mestre, eu vos dei o exemplo, eu me humilhei, eu lavei os vossos pés, vós também deveis humilhar uns aos outros, nos humilhar, andarmos em humildade, como Jesus nos deu o exemplo. Jesus é o nosso modelo. A palavra de Deus, ela diz para nós olhar para Jesus, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. É para Ele que nós temos que olhar, é nele que nós temos que nos espelhar. Ele é o nosso exemplo. A palavra de Deus no livro de Colossenses diz que nós temos que estar arraizados nele, edificados nele, fortalecidos na fé, como nós fomos ensinados, crescendo em ações de graça. É preciso estar arraizado nele. O que isso significa, querido? Que nós temos que estar firmado em Jesus. Nós não podemos firmar nos irmãos, nós não podemos estar firmado no pastor, ou numa congregação, ou numa denominação, numa religião. Não, nós precisamos estar firmados e arraizados em Cristo Jesus. A palavra diz edificados nele. Nós precisamos edificar a nossa vida espiritual em Cristo Jesus. Ele é o fundamento, ele é a principal pedra da esquina. É nele que nós temos que construir a nossa vida espiritual. É nele. Se você for olhar para a direita, para a esquerda, você vai certamente se escandalizar. Se você for olhar para os homens, você vai desanimar, você vai se decepcionar, você vai se frustrar. É por isso que a palavra, ela está dizendo que nós temos que estar edificados nele, fortalecidos nele, arraizados nele. Esse é o segredo para você começar a crescer espiritualmente, para você começar a produzir muitos frutos. É você estar ligado a Cristo. Jesus disse: todo aquele que está ligado em mim, esse produz muitos frutos. Então essa é a condição principal para que você possa crescer, para que você possa produzir, ser produtivo, ser um ramo frutífero na casa de Deus, na obra de Deus, e conseguir, queridos, alcançar aquilo que Deus propôs para você.